E daí então o anjo diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e aquele que nascerá de ti será santo. Amém? E depois o anjo completa dizendo: porque para Deus nada é impossível. Amém? Se nós pararmos para pensarmos, pense na história da humanidade. Era o único caso de uma moça virgem conceber. Nunca teve antes, nunca teria depois. Por isso o anjo dizer: para Deus nada é impossível. Amém? Deus, ele faz o que ele quiser fazer, porque ele é todo poderoso para fazer. Amém? Em certa ocasião Jesus corrige o povo, né? E diz: geração incrédula. No outro momento diz: olha, homens de pouca fé. A verdade é que nós temos dificuldades para crermos, né, no poder da palavra de Deus. Porque o anjo disse para Maria algo que era ao homem impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. E ela, depois que ele disse isso, ela não manifestou nenhuma incredulidade mais. Ela simplesmente diz: eis aqui a tua serva, cumpre em mim toda a tua vontade. Então ali era a fé. Ou seja, na cabeça dela, com certeza, mas isso é muito bravo. Mas se o anjo está dizendo que o Espírito Santo descerá sobre mim, vai acontecer isso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então que Deus nesta noite também manifeste sobre nós o toque das mãos dele. Amém? Amém. Nós devemos pedir a Deus coisas do cotidiano, coisas que são possíveis, certo? Um emprego é possível, né? Enfim, mas nós devemos pedir para ele também coisas que são consideradas impossíveis, né? Porque para ele não existe o impossível, para nós existe, mas para ele não. Então nós devemos pedir tanto coisas possíveis quanto coisas impossíveis. Eu digo isto e isto do lado nosso, porque do lado dele não há essa distinção entre o possível e o impossível. Ele faz o que ele quer. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Não é esta a mensagem de hoje, mas eu quero que você, mesmo assentado, né, para nós ganharmos tempo aqui também, eu quero que você abra comigo e nós vamos, na verdade, meditar brevemente no Salmo 1. Abra lá no Salmo 1 e daqui a pouco eu quero orar. Eu quero orar pela vida. Eu quero orar pela vida de cada um dos irmãos. Quero pedir que Deus abençoe o coração e a mente de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Desculpa, irmãos, eu ainda estou me recuperando na minha garganta, né? Versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Diga: Deus seja louvado. Deus seja louvado. Irmãos, vamos juntos agora, venham comigo. Vamos juntos, que o Espírito Santo nos leve a um raciocínio teológico em cima desse texto aqui. Ontem eu estava, como eu já fiz menção, conversando com um casal,
E o Espírito Santo me levou a tratar sobre os dois tipos de pessoas que existem no mundo. E corrigindo até o conceito deles e o conceito de muitos, é que as pessoas sempre distinguem as pessoas entre pessoas boas e pessoas ruins. Pessoas boas e pessoas ruins. E a palavra de Deus não faz essa distinção. A palavra de Deus não mostra isso. Porque distinguir as pessoas entre boas e ruins pode levar aquelas que se considerarem boas, apoiarem-se na sua bondade para a salvação. E a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, quando as pessoas classificam entre boas e ruins, até porque existe também a questão do que é ser bom e do que é ser ruim, né? Fica subjetiva a questão. Mas aquelas que se classifiquem, ou principalmente que se intitulem como pessoas boas, dificilmente essas pessoas reconhecerão a necessidade da conversão. Porque afinal de contas, eu vou hoje interromper algumas falas minhas por conta da minha garganta, essas pessoas dificilmente elas vão recorrer a Cristo, porque afinal de contas elas são boas. São boas. E elas vão considerar, por serem boas, elas vão considerar sãs, não doentes. Aí vem Jesus dizendo assim, e é a verdade de Deus confrontando as verdades dos homens, né? Vem Jesus dizendo que os sãos, eles não precisam de médico, mas os doentes sim. E quando Jesus disse isso, obviamente que ele não estava dizendo que existiam pessoas sãs, mas ele estava se referindo àquelas que se consideravam tais e portanto não procuravam ele, não procuravam a verdade, não procuravam o Evangelho. No céu, irmãos, haverá muito mais pessoas que aqui na terra foram consideradas terríveis, né? Ladrão crucificado na cruz, uma prostituta, alguém que endemoniado, alguém perturbado, e por conta dessas aflições e dessa identidade tão explícita da maldade, explicitada nas suas vidas, desesperadamente correram até Cristo e foram lavados ou lavadas pelo seu sangue e estarão na eternidade. Aleluia. Com Ele. Glória a Deus. E lá na eternidade existirão muitas pessoas também consideradas aqui na terra como sãs, como boas. E por causa da sua bondade, se fiaram nela, tiveram a bondade como a sua fiança, como a sua garantia, como o seu aval, como a sua justiça. E a palavra de Deus diz que a justiça do homem é como o trapo da imundícia, que é uma palavra muito forte no Antigo Testamento, pesada. Eu diria que é uma palavra tão pesada que poucos sabem o significado, mas o trapo da imundícia, não trapo de imundícia, trapo da imundícia, era o pano que a mulher usava nos seus dias para estancar o seu fluxo. Deus considera a justiça do homem como o trapo da imundícia, ou seja, sujeira. Deus não aceita. Amém? Então, os seres humanos, eles se classificam como bons e ruins. Mas a palavra de Deus, ela dá, desde o Gênesis até ao Apocalipse, ela dá nomes aos seres humanos, ou ela classifica os grupos dos seres humanos em dois. E no princípio dos Salmos, no primeiro dos 150 Salmos, né, já no primeiro,
Deus já distingue, Deus já mostra, e Deus mostra que na terra existem os ímpios e os justos. E aqui, ele vai, no Salmo, ele vai mostrando claramente que ele tem o prazer, o justo tem o prazer na lei do Senhor, ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele tem o prazer na lei do Senhor, na sua lei, ele medita de dia e de noite. E depois dá contraste dizendo, não são assim, né, os ímpios. Os ímpios não são assim. Eles são como a moinha, como a palha, né, que o vento espalha, eles não têm estabilidade. Enquanto que o justo está plantado junto a ribeiros, o ímpio ele tem instabilidade, ele não tem estabilidade, ele está instável, né? Ele está solto, ele vai para cá e para lá, porque ele ainda não firmou a sua vida em Cristo. Então, portanto, ele é uma pessoa vulnerável, levado pelo vento. Então, a palavra de Deus, ela faz esta distinção, os justos e os ímpios. E quando fala de justos e os ímpios, já remete isto para uma espiritualidade. Que bondade, a bondade, os seres humanos muitas vezes se fiam nelas, se apoiam nela, e acabam não procurando a Deus. Mas a palavra de Deus distingue claramente os seres humanos entre ímpios e justos. E é interessante, e eu vou um pouquinho além, que a palavra não fala que é pecadores e não pecadores. Porque se assim fosse, todos os justos não seriam pecadores. E nós, justos, somos sim, somos pecadores. Amém, irmãos? Ninguém pode bater no peito e dizer, não sou pecador, não peco mais. Eu pecava até me converter, depois que eu me converti não peco mais. Não. Então, a Bíblia também, ela só, além dela não distinguir entre pessoas boas e pessoas ruins, ela também não distingue entre pecadores e pecadores, ela distingue entre justos e ímpios. Entre aqueles que foram justificados pela graça de Deus e aqueles que ainda continuam uma vida de impiedade, uma vida distanciada de Deus, distanciada da revelação bíblica, da revelação de Deus. Obviamente que no Antigo Testamento, alguém poderia dizer, mas como uma pessoa seria justa se Cristo ainda não tinha vindo? Aí entra uma questão teológica nisso. Mas a verdade é que todos os justos são aqueles que pela fé creram e foram justificados pela fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você foi justificado pela fé? Diga graças a Deus. Graças a Deus. E por que eu digo isso? Porque pode até chocar a sua mente, mas tem ímpios, tem pessoas ímpias que são pessoas boas. Fala, mas então tá. Porque tem muitos ímpios que são pessoas boas, são pessoas honestas, são pessoas trabalhadeiras, são pessoas que respeitam os outros. Então vejam que a impiedade, segundo a Bíblia, é a pessoa viver longe dos caminhos de Deus, a pessoa não se submeter aos ditames de Deus, ao único ditame de Deus. O ditame de Deus é: conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Então tem pessoas que não servem a Deus, não se acertaram ainda com a cruz. Há pessoas que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho e não conheceram a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E portanto são ímpios, mas são pessoas boas. Amém? Tá certo? Agora o contrário não pode, né? Dizer que existem pessoas justas e que são ruins. Pessoa justa, ela vai dar frutos de uma vida com Deus. Mas existem muitas pessoas ímpias que são boas. São pessoas ímpias, mas estão cegas, estão distanciadas de Deus. E são boas no conceito humano, na concepção humana, no sentido de serem pessoas trabalhadeiras, honestas, pagadoras de impostos, pagam suas dívidas, honram seus compromissos.
compromissos, respeitam as pessoas, são pessoas boas. Mas isso não faz com que essas pessoas, por conta dessa vontade, sejam justas. Justas à luz da palavra de Deus são aqueles que foram justificados pelo sangue do Senhor Jesus. Aqueles que tiveram um encontro pessoal com Deus. Aqueles que entenderam que descendem de Adão, que tem uma natureza adâmica, que os faz pecadores, e que portanto precisam da natureza de Cristo implantada neles, né? A natureza de Cristo implantada neles, para que eles possam ter vida eterna. Cristo em vós, a esperança da vida eterna. Cristo em nós, ele é a esperança da vida eterna. A natureza dele gerada em nós. Não que nós nos tornamos divinos. Não, nós não somos possuidores da natureza divina, mas nós somos, como diz a palavra, participantes da natureza. A gente participa de Deus, a gente sente Deus, a gente tem Deus, a gente está em Deus, a gente está na videira verdadeira. Amém, irmãos? Glória a Deus. Estar na videira não quer dizer que você é a videira é Cristo, mas você está nela, você está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Servo de Deus, o crente, ele nunca vai ser um pequeno Cristo, conforme alguns pregadores por aí, principalmente nos Estados Unidos, tentaram colocar na mente das pessoas nos anos 90, que nós nos tornávamos pequenos cristos. Não, nós nos tornamos justos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pasmem os irmãos, mas existem pessoas das mais diversas religiões, até aquelas que praticam religiões que invocam espíritos demoníacos, e às vezes a pessoa é honesta no que diz respeito à vida. Amém? No que diz respeito ao levar da vida. São pessoas boas, mas são pessoas que, segundo a Bíblia, são ímpias. Então, irmãos, a palavra de Deus em lugar nenhum chama os crentes de ímpios. Amém? Porque o crente, embora não obstante ele seja um pecador, mas ele é justificado por Cristo Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus, diga graças a Deus. Então o salmista diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios. Ele contrasta o justo com os ímpios. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. E ele diz: pelo que os ímpios, eles não vão subsistir no juízo. Diante do juízo eles vão cair, né? Nem os pecadores na congregação do justo. Daí diz: porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Amém. Se nós lêssemos o Salmo trocando o justo e os ímpios por bons e ruins, faríamos uma heresia. Não são assim os bons, não são assim os ruins, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ruins não permanecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos bons. Não. Ser bom e ruim, justo e ímpio. Amém, irmãos? Amém. Por que é importante nós entendermos isso, fechando agora o raciocínio? No princípio eu propus que nós raciocinássemos à luz da Bíblia, certo? Por que é importante nós entendermos isso? Porque tanto para nós, para a nossa vivência com Deus, quanto para nós darmos a resposta àqueles que nos indagarem quanto à questão. Porque vira e mexe, né, a pessoa diz assim: quer dizer, principalmente o ímpio, que não conhece a Cristo ainda. O ímpio, não estou dizendo que ele é ruim, às vezes é um ímpio bom. Às vezes ele é um ímpio ruim, e às vezes ele é um ímpio bom. Bondade, ser bom, não muda o status dele. Às vezes ele objeta, dizendo assim: quer dizer então que você não peca mais? E fala para os crentes. E a resposta que nós damos é: outrora eu pecava na qualidade de ímpio. Hoje eu continuo pecando, mas na qualidade de justo. Amém, irmãos? Amém. Hoje eu não tenho mais prazer no pecado. Hoje eu não milito no pecado. Hoje eu não ando mais no pecado.
Hoje eu peco, mas eu não amo mais o pecado. Teve um teólogo que diz que o ímpio, ele corre atrás do pecado. Agora, o justo é o contrário, o pecado é que corre atrás dele. Então você imagine duas cenas, né? Lógico que para isso você teria que personalizar o pecado. Imaginar o pecado como se fosse um personagem. Você imagina o pecado lá na frente correndo, e o ímpio desesperadamente correndo: me aguarda, eu te amo, não vai longe, eu quero você, correndo atrás do pecado, porque ele tem prazer no pecado, ele quer o pecado, ele gosta do pecado. Tá certo? Então ele gosta do pecado, da iniquidade. Ele até fala que ele bebe sim, está vivendo, como diz a moda. Ele diz que ele bebe e ele está vivendo. E tem gente que não bebe e está morrendo. Ele mergulha no pecado. Ele quer viver no pecado, nas trevas. Agora, imagina esse personagem contrário, o crente correndo em direção a Deus, correndo em direção à vontade de Deus, e o pecado correndo desesperadamente atrás dele para atingi-lo de novo. E ele correndo e o pecado vindo atrás. De vez em quando, permita-me usar o termo no pinote, não sei se na minha época fala pinote, o pecado naquele pinote atrás do crente. Acho que é isso, vamos ver no dicionário depois se é isso. O dicionário não deve ter isso, Mas o pecado naquele pinote atrás do crente, ele em um determinado momento, o crente até dá uma vacilada, está sem respiração, sem condicionamento, diminui um pouco a velocidade, o pecado chega até a atingir ele, ou seja, ele peca. E ele se mancha: Jesus, tem misericórdia, perdoa o meu pecado, me lava. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor, me perdoe, eu pequei, não queria pecar, estava tentando escapar, mas Ele me pegou, Senhor, me perdoe, me livra, me perdoe da culpa e também da consequência, e continua caminhando. Amém? Então Ele pega. Então você precisa saber para responder ao ímpio, porque o ímpio pode objetar, já me objetar nesse sentido ao longo da vida. Quer dizer, então, que você não peca mais. Então nós pecamos, amém, irmãos? Amém. Só que a diferença está na posição nossa com relação ao pecado, certo? Se o pecado estiver na sua frente e você estiver correndo atrás dele, aí você é ímpio. Agora, se o pecado estiver atrás de você, correndo atrás de você, tentando te alcançar, aí porque você é crente, amém, irmãos? Amém. Infelizmente ele alcança de vez em quando, ele atinge. E até dar uma trançada no pé, conforme as criançadas faziam na infância. As meninas, as irmãs, elas falaram: nossa, o molecado tem cada ideia, Os homens têm cada ideia, está andando, dá aquela trançadinha no pé da pessoa, para derrubar a pessoa. O diabo faz isso, o pecado faz isso. Só que quando nós caímos, ninguém perecerá por ter caído, mas a pessoa perecerá por tendo caído, não quis se levantar e continuar andando. Amém, irmãos? Houve um teólogo que diz que quando você cair, não caia fora do caminho, caia no caminho. Amém? Caiu, caia no caminho. O caminho de Jesus, Ele te levanta. Amém? Situações nesta vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Instantes que se prolongam tentando mudar aquilo que se fez novo, pois Cristo mudou. Lembro desse cântico, um dos cânticos mais lindos, que abençoou muito a minha juventude. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar ao extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar aquilo que se fez novo, pois Cristo mudou. Glória a Deus. Hein? E o cântico é lindo, vai lá no Google, pega lá, os irmãos, é lindo, você chora cantando esse hino. Amém? E Jesus, irmãos, Ele mudou a nossa vida. Aleluia. Amém? Instantes que vão se prolongando, tentando mudar aquilo que se fez novo, pois Cristo mudou. Amém? Então nós devemos firmar, conforme diz Paulo para Tito: fortifica-te na graça que há em Cristo. Para Tito ou para Timóteo? Um dos dois. Timóteo, ou os bereanos me ajudam. Eu penso, eu estou pregando, mas minha mente está lá no texto, lá para ver se. Paulo disse para Timóteo:
Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você deve se fortificar nesta graça. Amém, meus irmãos? Minha garganta até melhorou, dá para pregar até 10 horas hoje. Mas a verdade é que eu estou tentando lembrar mais da letra, porque eu tenho o ponto alto da letra do hino. Instantes que se prolongam tentando mudar aquilo que se fez novo, pois Cristo mudou. E o cântico vai dizendo, porque Jesus, Ele é a nossa esperança, a nossa vida, e nós estamos nele. Amém? Glória a Deus. Há uma diferença abismal, há um abismo entre o justo e o ímpio. E a diferença não é que um é pecador, o outro não é. Não, os dois são pecadores, eles têm algo em comum. A diferença é que um é justo, o outro é ímpio. A diferença é esta. Amém, irmãos? Amém. E você conhece, você pode ver, quando a gente fala assim, pode parecer até arrogância da nossa parte, quando a gente fala assim, puxa vida, olha como que é a vida do ímpio. A vida do ímpio é triste, não é, irmãos? Você liga a televisão, você vê a vida de ímpios. Às vezes está num ambiente de trabalho, você vê a vida de ímpios. Você não vê isso? Ou no seu emprego, lá tudo é o céu, lá tem uma agência, tem um escritório lá na rua principal da Jerusalém Celestial. Tem um anjo do lado, chefe, o chefe é um arcanjo, e tanto abençoado. Mas não é assim, né? Tá certo? Nós temos dificuldades, lutas, e o pecado muitas vezes quer nos alcançar. E a palavra de Deus diz que nós devemos deixar todo embaraço, e o pecado que tão de perto nos rodeia, não está falando do ímpio não, nos rodeia, e corramos. Hebreus o quê? Capítulo 12, né? Nós devemos nos desembaraçar de todas as coisas do pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora meus olhos estão bem no texto. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando você for correndo, não fica olhando, olha para Jesus, amém? Igual o motorista tem que olhar para frente, senão você não bate, não é verdade? Não adianta o motorista estar aqui, já tem retrovisor justamente para você não ficar com a cabeça igual um ventilador, né? Tem que olhar para frente, se não olhar para frente, vai bater, o motorista tem que olhar para frente, amém, irmãos? Glória a Deus. De vez em quando olhar aqui no retrovisor, mas só para ver o cenário lá atrás, mas já volta aqui, né? Já volta aqui, dá uma olhada aqui, uma olhada aqui e à frente, porque a nossa atenção tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezou o desprezo e assentou-se à destra do trono de Deus nas alturas. Jesus, irmãos, ele assentou lá à destra do trono de Deus nas alturas. Foi subindo, entrou nas nuvens e depois foi para o espaço sideral, foi para uma outra dimensão que os nossos olhos não conseguem imaginar, mas a verdade é que ele foi recebido na glória. Amém, irmãos? O que era necessário para nós sabermos está no texto. O que aconteceu depois das nuvens foi embora para a glória. Amém, irmãos? Num estado, num segundo, não importa, a verdade é que ele subiu. Amém? E ele se assentou à destra do trono de Deus e lá ele intercede por nós. Então quando você estiver passando por luta, fala: Jesus, o Senhor está aí, assentado à destra do trono, me ajuda, Senhor. Em instantes que se prolongam tentando mudar aquilo que se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer aquilo que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, ninguém poderá me deter. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Irmãos, hinos que tem conteúdo, amém? Hoje tem hinos que canta e não fala nada, né? Triunfalismo e mais triunfalismo. Na minha época, quando eu me converti, esse hino é uma das épocas, os hinos eram mais de adoração, de quebrantamento de adoração. Hoje é triunfalismo. Não estou dizendo que não tem hinos lindos hoje também, mas são poucos.
A maioria não é. A maioria é fraca. Não tem teologia. Não tem conteúdo. Porque, querendo ou não, os hinos refletem a teologia da época. Na época antiga, que a teologia era mais conservadora, mais intensa, os hinos tendiam também a serem mais profundos. Hoje, como é muito mercantilizado o Evangelho, muito centrado no homem, né, voltado para o homem, acaba que os hinos acabam sendo também reflexo dessa teologia humanista, em vez de ser uma teologia bíblica. Mas a verdade é que cantar eu sou vencedor e ninguém poderá me deter é muito forte. E se ainda eu cair, né, porque a pessoa está correndo, agora não é uma, tá? A pessoa está correndo, o pecado atingiu, trançou o pé dela, como as crianças fazem, né? Deu uma trançada no pé dela, ela caiu. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, porque as outras só pensam que é o fim, Jesus me ergue. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Jesus me ergue e segue junto a mim. Aleluia. Jesus me ergue e segue junto a mim. Ele me ergue sim. Ainda fala isso no início. Me ergue sim. Me ergue e segue junto a mim. Ele me ergue e segue junto a mim. A vida cristã não é uma vida de uma semana. A vida cristã não é uma vida de um mês. Jesus não é para um mês, para um ano, para 10 anos. Jesus não é para um século. Jesus não é para um tempo determinado. Jesus é para a vida toda, para a eternidade toda. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem entra por ele vai desembocar lá na eternidade. Aleluia. Lá na eternidade, que não vai ser outro ambiente senão o ambiente dele mesmo, porque está escrito que lá não vai precisar de sol para que lá ilumine, porque o Cordeiro será a lâmpada daquele lugar. Aleluia. E o Cordeiro vai iluminar ou alumiar totalmente aquele lugar, e a glória dele será sobre todos os céus e sobre a terra. Por isso que ele me ergue e segue junto a mim. Me ergue e segue junto a mim. Amém? Diga graças a Deus. Diga Deus seja louvado. Sabia que esta palavra é o seu alimento hoje? Aleluia. Nós já oramos pelas pessoas não presentes, vamos orar pela sua vida daqui a pouco, mas o que liberta a pessoa, o que abençoa a pessoa é a palavra. Aleluia. A palavra é que tem poder de cura, tem poder para curar a mente, curar o coração. Quem sabe o coração seu chegou aqui entristecido hoje por ter ocorrido alguma coisa durante o dia, no trabalho ou em outros lugares, circunstâncias diferentes. A verdade é que esta palavra é para fazer você sair daqui dizendo: Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. E você saberá e dirá: eu sei que o meu destino está estabelecido. Aleluia. O meu destino é a nova Jerusalém celestial. Eu vou caminhar de valor em valor. Eu vou andar olhando para o autor e consumador da minha fé, e eu vou chegar lá. Aleluia. Para a glória e para a honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E veja que eu estou dizendo, nós vamos chegar lá. Isso é bem diferente do evangelho mercantilizado, o evangelho do triunfalismo. É o evangelho que foca a eternidade, o caminhar com Deus. Porque esse evangelho faz com que a pessoa não entregue a sua alma à vaidade e nem jure enganosamente. A pessoa não vai se confessar diante de engano, ela não vai entregar a sua fidelidade, o seu juramento diante do pecado, mas ela vai confessar a sua vida diante do Cordeiro. Ela não vai jurar enganosamente, ela não vai entregar a sua vida à vaidade, porque tudo é vaidade. Ela não vai entregar a sua vida a um bel prazer, a um prazer momentâneo, seja ele qual for, seja ele da sexualidade ilícita, seja ele do pecado, dos vícios, do materialismo, de qualquer outra coisa, porque a sua alma não será entregue à vaidade. E essa pessoa não fará juramento, não jurará enganosamente, mas ela confessará o Senhor Jesus. Aleluia.
Porque confessar Ele não é confessar o engano. Confessar Ele é confessar a vida eterna, aleluia. É ter o nome na presença de Deus. É ter o nome escrito no livro da vida. E Deus te trouxe aqui hoje para este alimento. Aleluia. Este alimento é para que você amanhã, sexta-feira, você tenha um dia ainda mais brilhante. Um dia abençoado. Um desejo maior por Deus, aleluia. Um desejo de servir a Deus, de glorificar a Deus, de caminhar na presença de Deus e dizer: Deus, eu te amo, eu te quero. Senhor, muito obrigado por me fazer entender que a questão não é ser um homem bom, ser um homem ruim. A questão é ser justo e ser ímpio. E o Senhor me transformou. Outrora eu era ímpio, agora eu sou justo, porque o teu sangue me justificou, aleluia. Glória a Deus. E talvez você possa até dizer: Senhor, outrora, quando eu era ímpio, mesmo que eu fosse bom, agora que eu sou justo, eu quero ser melhor ainda. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Diga: Deus seja louvado. Diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. E dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o Pentecostal. Aleluia.